Então, pessoal, retomando o que a gente já estava discutindo de derivadas pelo livro do Elon na última aula, vamos retomar a partir daqui, né? A gente fechou no último vídeo com aquela demonstração e discussão do Teorema 1, vamos seguir adiante a partir desse ponto, já depois do Teorema 1 e do seu corolário, né? É justamente o trecho aqui do livro onde ele introduz a noção de ponto de acumulação à direita e ponto de acumulação à esquerda, para poder, em cima disso, introduzir as derivadas laterais. Derivada à direita no ponto A e derivada à esquerda no ponto A. Então, vou colocar aqui na lousa, para quem não se lembra, a definição de as três definições: ponto de acumulação à direita, ponto de acumulação à esquerda, né? Então, quer dizer, em primeiro lugar, e tudo isso eu vou fazer de acordo, quem quiser checar, eu até coloquei aqui para vocês, se eu não coloquei, eu coloco hoje no final da aula, eu coloquei para vocês aqui no Class, ainda não, eu coloquei só na turma 1, só na T01. Na T01 eu já coloquei aqui o capítulo 5 de topologia da reta. Aí eu esqueci de colocar para vocês aqui da T02, eu coloco depois da aula aqui o capítulo 5 também, justamente para vocês verem essa questão aqui porque eu vou pegar de acordo com o capítulo 5. 5 e 6, essa parte, o ponto de acumulação ele fala no capítulo 5, né? Mas o ponto de acumulação à direita e à esquerda ele fala só no 6, que já é o capítulo de limite, aqui, ó. Mas é tudo baseado nisso aqui. Se você entender bem isso, você entende os pontos de acumulação laterais, que é o seguinte. O que você quer dizer quando você diz que Azinho, que é um ponto dos reais, ele nem precisa pertencer ao conjunto. Você pode ter um ponto de acumulação do conjunto fora do conjunto. O que é um ponto o que significa dizer que um Azinho pertence a R? É ponto de acumulação. Só lembrando, eu discuti na aula passada, mas vou colocar de novo aqui. É ponto de acumulação só para ficar bem entendido o negócio, tá? Ninguém precisa ficar com medo ou irritado com isso aqui, mas só para ficar bem entendido. A pertencente a R é ponto de acumulação do conjunto X, que é um conjunto de números reais. Então, o que isso significa? Isso significa que, dado um epsilon maior que zero, a interseção, para qualquer epsilon maior que zero dado, a interseção entre A menos epsilon, entre essa vizinhança A menos epsilon, A mais epsilon, estou pegando bem isso aqui, ó, bem essa definição aqui. Interseção com x menos A. Aí, se o A não tiver em x, o que é x menos A? É o próprio x. Ele não vai influenciar nada. E se A tiver em x, o que é x menos A? É todo o x menos o elemento A. Tira aquele elemento de lá. A interseção desse x menos A com A menos epsilon, A mais epsilon, é sempre diferente de conjunto vazio. Ou seja, ser ponto de acumulação de um conjunto significa que toda a vizinhança do ponto tem algum elemento do conjunto, sem ser o próprio ponto. Tá? É isso que significa. Então eu sempre dou aquele exemplo básico para os alunos visualizarem isso aqui. Eu imagino a reta real aqui, o conjunto dos números reais, e eu sempre coloco assim um intervalinho, pego como exemplo de conjunto X, né? Um intervalinho aberto em alfa, fechado em beta. Pronto. Aí já dá uma ideia para o aluno legal. Porque você está aqui, tem aqui o alfa, aí vem todo o intervalinho aqui, né? Opa, alfa. Aí vem todo o intervalinho aqui, até chegar num beta. Pronto. E cadê os pontos de acumulação aqui? A gente chama de x', aqui nesse livro, pelo menos, os pontos conjunto dos pontos de acumulação. Então, por exemplo, tipicamente um ponto aqui dentro, um Azinho aqui dentro é um ponto de acumulação. Por quê? Porque qualquer A menos epsilon, A menos epsilon, A mais epsilon que você pegar aqui, vai ter, esse intervalo vai conter infinitos pontos do conjunto X sem ser o próprio A. Tá? E eu posso clicar nesse A, deslocar ele para cá, deslocar ele para a direita, qualquer ponto aqui do conjunto que eu pegar vai ser ponto de acumulação. Inclusive vai ter um ponto de fora do conjunto, que vai ser de acumulação também, que é o alfa. Né? Então, a gente poderia, nesse exemplo aqui, dizer que o conjunto dos pontos de acumulação de X, o x', é igual a todo o intervalo fechado alfa, beta. Quer dizer, que contém todo o x está aqui dentro, porque o x é... Então, todos os pontos de x estão aqui dentro. Eles são pontos de acumulação nesse exemplo aqui. Mais ainda o alfa, que nem está em x também é um ponto de acumulação. Qualquer intervalo alfa menos epsilon, alfa mais epsilon, por causa desse lado da direita, vai conter infinitos pontos aqui do x. Tá?
Então ele é um ponto de acumulação também. Então você está vendo aí os pontos de acumulação do conjunto X. É esse X' aqui, esse intervalo fechado, alfa, beta. Bom, aí o que é o ponto de acumulação à direita, ponto de acumulação à esquerda? Bom, da mesma maneira que ele pegou aqui para a esquerda e para a direita, A menos epsilon e A mais epsilon, nesse intervalo da definição de ponto de acumulação, ele poderia ter pego sem esse menos epsilon aqui, só a partir do A, até A mais epsilon. Aí seria o quê? Seria um ponto de acumulação à direita, vamos dar uma olhada aqui, ó. Capítulo 6. Aqui, ó, cadê? E à esquerda, não é, professor? Por isso que eu estou confundindo aqui. Deixa eu ver aqui, achar a definição. Que eu não me lembro, eu preciso só localizar aqui. Aqui, ó. Aqui ele já falou. É que não é no capítulo 5, é no capítulo 6. Só para não... Porque às vezes pode ser que eu faça confusão com isso aqui. Ah lá, o ponto de acumulação à esquerda, ponto de acumulação à direita. Né? Ponto de acumulação à direita, A mais epsilon. Tá vendo? Que é como eu tinha dito agora há pouco. Que às vezes eu faço confusão também, por isso que eu estou vendo aqui. Questão de se é direita ou se é esquerda. Então vamos já... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a turma. Abraão, Emanuel, Mariana, eu sei que vocês três estão prestando atenção aqui. A parte do ponto de acumulação, tá entendido? Posso passar adiante para o direita e esquerda? Essa parte aqui do ponto... Para mim, sim, professor. Aí, beleza, beleza. Então, o cara já entendeu aqui o ponto de acumulação X'? Vamos ver o X' mais, X' menos. Então, deixa eu passar aqui para baixo. Né? Deixa eu colocar, então, aqui, X' mais. Tranquilo, é só uma questão de definição de topologia da reta, topologia dos números reais. Então, o que seria o ponto? O que significa dizer que um Azinho pertencente a R é ponto de acumulação? Ponto de acumulação. Aí como é que ele falou aqui? À direita de X, ou para X. À direita. Aí a gente vai fazer o desenho e vai ver isso aqui. Para X. Vou usar a mesma... Aqui, exatamente do jeito que ele escreveu aqui. Para X. A é ponto de acumulação à direita para X. Então, a mesma definição, porém você vê que é só A mais epsilon. Só que para a direita é o intervalo, que você faz a interseção. Então tá ali, ó. Para todo epsilon maior que zero, tem-se. Aí você vai falar, pô, mas ele não fez aqui o x menos alfa, ele deixou só x. Veja, você nem precisa fazer o menos alfa aqui, já é certeza, o menos a, no caso, aqui, já é certeza que o a não vai estar na interseção, porque o a não está aqui, ó. O intervalo aberto em a e que vai até a mais epsilon, você concorda comigo que o azinho não pertence a esse intervalo aqui. Então, como que ele vai estar na interseção? Você nem precisa ter o trabalho de fazer menos a aqui, porque não vai dar diferença nenhuma. Você deixar ou tirar o a do x. X interseção, esse intervalo aberto a mais a, a mais epsilon, já é certeza que o a não está do lado de cá, então o a não está na interseção. Então ele nem teve o trabalho de escrever menos a aqui. Então a definição aqui fica, dado epsilon maior que zero, ou seja, para qualquer epsilon maior que zero dado, a interseção a, a mais epsilon, interseção x, fica diferente de vazio. Então vão ter sempre pontos do conjunto x diferentes de a, à direita do a. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade, olha lá, ponto final, aí eu fiz o exemplo embaixo. Vou fazer igualzinho eu tinha escrito ali em cima, vou dar um exemplo aqui. Então vamos, quer dizer, vamos pensar de acordo com esse mesmo exemplo que eu tinha colocado aqui, ó. Eu fiz a reta real aqui, deixa eu tentar reproduzir esse desenho aqui, ó. Você coloca aqui R, e aí você imagina o mesmo conjunto X que eu tinha colocado. X igual a alfa, aberto em alfa, fechado em beta. Então o desenho fica assim, aberto em alfa, fechado em beta. E todo esse intervalo aqui que a gente está analisando. Será que vai ser esse mesmo... Quem que seriam os pontos de acumulação direita? O símbolo seria x' mais. Né? Será que o x' mais... Aqui, ó. Cadê o símbolo que ele usa aqui? Ó? A pertence a x' mais. X' mais. Escreve esse x' mais. Então, quem que seria esse conjunto dos pontos de acumulação à direita? Será que vai ser a mesma coisa, fechado em alfa, fechado em beta?
todos esses pontos de acumulação vão ser pontos de acumulação à direita também? Vamos pensar quais pontos que, com certeza, esse intervalo aqui, A mais epsilon, vai, interseção com x, vai ser diferente de vazio. Se eu pegar como azinho o próprio alfa, vai dar certo isso aqui? Vai. Se eu imaginar o intervalo alfa até alfa mais epsilon, ele pega pontos aqui do x, diferentes de alfa. Então, com certeza, o alfa, ele está nos pontos de acumulação à direita. Agora, todos esses aqui do meio são pontos de acumulação à direita? Com certeza. Imagina um azinho aqui. Você pega um intervalo que vai de A até A mais epsilon, todos esses aqui, certo? Agora, quando você chega no beta, aí você encontra um problema, porque se eu for até aqui um beta mais epsilon, a partir do beta, intervalo aberto aqui, até aberto aqui também, beta mais epsilon, esse trecho aqui, para a direita do beta até beta mais epsilon, não tem nenhum ponto do conjunto. Então, o beta, eu não posso dizer que ele é um ponto de acumulação à direita. Ele não satisfaz aqui essa definição de ponto de acumulação à direita. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, dado esse conjunto X, o X' mais, o conjunto dos pontos de acumulação à direita de X, vai ser o seguinte conjunto, intervalo fechado em alfa até beta, só que aberto em beta. Eu já não posso escrever aqui. Ele não contém o X, porque o beta está no X e ficou de fora. Né? Foi um pouco mais restritivo. Certo? E o que seria o ponto de acumulação à esquerda? Analogamente. Ele até escreve aqui, ó, analogamente se define ponto de acumulação à esquerda, que é o x' menos. Aí o intervalo vai ficar A menos epsilon até A. Então aqui, no ponto de acumulação à direita é A até A mais epsilon, no ponto de acumulação à esquerda é A menos epsilon até A. Então a gente vai escrever o seguinte, ponto de acumulação à esquerda. Ponto de acumulação à esquerda. A pertencente a R. A pertencente a R é ponto de acumulação à esquerda. Para X. Tá? É ponto de acumulação à esquerda para X. 2 pontos. Dado epsilon maior que 0, aí aqui fica A menos epsilon A. Para qualquer epsilon maior que 0 dado, o intervalo A menos epsilon até A, interseção com o X, fica diferente de vazio. Então, quer dizer, como é que... Opa! Será que caiu live? Não, o pessoal tá aí, né? Tá aí. O que significa, no fundo, isso tudo que ele está dizendo aqui? Significa o seguinte, olha, o ponto de acumulação à direita tem sempre pontos do conjunto acumulando à direita dele. O ponto de acumulação... Então, eu posso tomar um limite para x tendendo a pela direita, nele, num ponto de acumulação à direita. Você vê que não dá para eu tomar um limite para x tendendo a pela direita, para x tendendo a beta pela direita. Não tem elementos aqui do amarelo xão para eu ir tendendo para ele. Mas para todos os outros eu posso. Agora, no caso de esquerda, ponto de acumulação à esquerda para x, dado epsilon maior que 0, A menos epsilon a interseção x, diferente de vazio. Então, se a gente for fazer aqui o desenho para analisar, você pega aqui manter o mesmo padrão aqui do mesmo exemplo, para a gente poder, acho que fica melhor para perceber o conceito, né? Você pega o mesmo conjunto aqui, x igual aberto em alfa, fechado em beta. Então tá aqui, ele vai desde o alfa até o beta. Tá aqui. Aí, quem que vai estar dentro dessa definição aqui? Você veja só, o beta tá, com certeza. Se eu pegar aqui um intervalo de beta menos epsilon, imagina que aqui beta menos epsilon até beta, já pegou vários pontos aqui do conjunto X, já ficou diferente de vazio, a interseção. Qualquer ponto aqui no meio também dá certo. Agora, se eu pegar o alfa, não dá. O alfa já está fora, porque alfa até alfa menos, de alfa menos epsilon até alfa, vai ter elemento do conjunto X aqui? Não vai. Alfa não é um ponto de acumulação à esquerda.
Tá? Então, quem seria o x' menos aqui no caso? Seria aberto em alfa e fechado em beta. Ficou igual ao próprio x. Ficou aqui, no caso, ficou igual ao próprio conjunto x. Certo? São todos os pontos de acumulação à esquerda de x, são os próprios x. Tá certo? Então, veja, existe também um conceito que ele passa aqui de ponto de acumulação bilateral. O que é o ponto de acumulação bilateral? É quando o ponto é de acumulação pela direita e pela esquerda. Tá certo? Então, A pertencente a R é ponto de acumulação bilateral, olha a palavra, bilateral, pelos dois lados, né? De x, de um conjunto x contido em R, se A é ponto de acumulação pela direita, pertence a x' mais, e A pertence a x' menos. Ou seja, A pertence à interseção dos dois. Então, toda vez que você vê escrito aí no livro a expressão A pertence a x' menos, interseção x' mais, isso significa que ele está querendo dizer que há um ponto de acumulação bilateral. O que isso significa na prática? Que dá para você tomar limite para x tendendo pela esquerda e limite para x tendendo pela direita para A. Tá certo? Bom, qualquer ponto de... O que mais que daria para falar disso aqui para vocês? Qualquer ponto de acumulação por exemplo, qualquer ponto de acumulação aqui do x' que você pegar, deixa eu ver aqui, não, ao contrário, qualquer ponto de acumulação à direita é um ponto de acumulação, mas nem todo ponto de acumulação vai ser ponto de acumulação à direita. Qualquer ponto de acumulação à esquerda é um ponto de acumulação, mas nem todo ponto de acumulação vai ser um ponto de acumulação à esquerda, né? E, evidentemente, o bilateral é mais restritivo ainda, né? Porque ele precisa ser pela direita e pela esquerda. Então, o bilateral satisfaz os dois, né? Claro que todo ponto de acumulação bilateral é um ponto de acumulação, né? Mas nem todo ponto de acumulação é um ponto de acumulação bilateral. Então, depois você vê aí as relações que existem entre esses conceitos. Mas essas são as possibilidades, tá certo? Que ele coloca aqui. Ele vai falar aqui do bilateral também, ó. Olha aqui. Quando o Azinho pertence a x' mais, x' menos, disse que há um ponto de acumulação bilateral de x. Então, estou só fazendo uma explanação inicial sobre esses conceitos, para não dar confusão, mas vamos seguir aqui para o capítulo 8. Capítulo 8, vamos voltar aqui. Então, quando A é um ponto de acumulação à direita, quer dizer, então o que eu expliquei para vocês? Passei a definição certinha aqui na lousa, mas eu também procurei dizer o que isso aqui significa na prática, ser um ponto de acumulação à direita. Significa que dá para você fazer o limite para x tendendo ao ponto pela direita. Então, no fundo, ele está dizendo aqui, quando dá... O que ele quer dizer com a frase, quando há um ponto de acumulação à direita? Quando dá para tomar o limite para x tendendo ao ponto pela direita, certo? Então, quando há um ponto de acumulação à direita, isto é, A pertence... é um ponto de acumulação à direita e, no caso aqui para a derivada, né, também tem que pertencer ao domínio da função. Então, ele coloca A pertence a x, interseção x' mais. Quer dizer, as duas coisas acontecendo. Aí você pode tomar o limite para x tendendo a pela direita naquela razão incremental. Isso gera o conceito de derivada pela direita. Quando existe esse limite, chama-se derivada direita de f no ponto A. E nós vamos ver, ela vai ter um papel importante aqui no teorema, que eu vou discutir com vocês hoje, o teorema 4 ali, na parte de derivada e crescimento local, né, que a gente já vai chegar. Então, que é uma das coisas principais que eu queria discutir com vocês aqui no livro do Elon, né? Então, quando existe esse limite, chama-se derivada direita de f no ponto A. Analogamente, se A está no domínio e é um ponto de acumulação pela esquerda, tem sentido considerar o limite pela esquerda, e se ele existe, ele é a derivada pela esquerda. Tá? Vamos colocar isso aqui na lousa, que isso aqui é importante. Né? Vamos colocar. Foi o motivo de eu ter falado desses pontos de acumulação aqui, foi justamente para introduzir essa noção de derivada lateral. Tá? Então, vamos colocar aqui, derivadas laterais. Derivadas laterais. Laterais. Como é que funciona? Se você tem, onde que você pode tomá-las? Você pode tomá-las nos pontos, ou calculá-las nos pontos
respectivos aqui de acumulação e que estão no domínio, né? Então, primeiro a gente colocaria assim, se você tem um ponto que está no domínio, Azinho, pertence ao domínio e é ponto de acumulação à direita, foi a primeira coisa que ele falou aqui. Aí, se existe o limite, né, esse limite aqui é a derivada pela direita no ponto A. Então, o que a gente pode afirmar? Limite para x tendendo a pela direita do q de x, que nada mais é do que o limite para x tendendo a pela direita daquela razão incremental, f de x menos f de a sobre x menos a, sobre x menos a. Isso aqui também pode ser escrito daquela outra forma com hzinho. Como é que ficaria com hzinho? Limite para h tendendo a zero pela direita, f de a mais h menos f de a sobre h, pode ser escrito assim também, a derivada lateral, né? Isso aqui é o f' mais de a, derivada lateral pela direita, tá? Analogamente para, como eu tinha falado aqui com vocês, ali lendo o livro, se você tiver um azinho que pertence a x interseção x' menos, do domínio e ponto de acumulação lateral pela esquerda. Então você pode tomar o limite pela esquerda, limite para x tendendo a menos q de x igual a limite para x tendendo a menos f de x menos f de a sobre x menos a, que é a mesma coisa que sobre x menos a, que é a mesma coisa que limite h tendendo a zero pela esquerda. H tendendo a zero pela esquerda, f de a mais h menos f de a sobre h, que nada mais é do que a derivada lateral pela esquerda no ponto A. Tá aí. Certo? É isso aí. Então, veja, vamos ver o que ele vai falar aqui. Olha só. Caso seja um ponto de acumulação bilateral, isto é, caso A do domínio pertencente a x seja ponto de acumulação pela direita e pela esquerda, a função f é derivável no ponto A. É um teoreminha isso aqui, muito interessante. A função f vai ser derivável no ponto A bilateral se e somente se existem e são iguais as derivadas à direita e à esquerda. Com f' de A, com a derivada aí nesse caso, vai ser igual à derivada pela direita, que vai ser igual à derivada pela esquerda. Então, quer dizer, nos pontos onde eu posso tomar as duas derivadas laterais, que são os pontos de acumulação bilateral, isso aqui é importantíssimo. Vamos colocar aqui. Nos pontos de acumulação bilateral, quer dizer, quando o azinho do domínio, ele é um ponto de acumulação pela direita e ponto de acumulação pela esquerda, eu posso tomar as duas derivadas, essa aqui e essa aqui, certo? Porque ele é tanto x' mais quanto x' menos. Então, o que acontece? Aí eu vou ter uma relação entre a derivada, no sentido ordinário, f' de a, sem ser derivada lateral, e as derivadas laterais. A relação vai ser a seguinte. Então, dois pontos. F é derivável em a, f derivável no sentido ordinário em azinho, c e somente c, existem e são iguais. Né? Como é que ele falou ali? C e somente c existem e são iguais as derivadas à direita e à esquerda. Quer dizer, C e somente C eu tenho F' mais de A existindo e sendo igual a F' menos de A. E nesse caso, as duas que são iguais também vão ser iguais à própria derivada em A. Tá certo? Ele não fez a demonstração ali, eu também não vou fazer a demonstração aqui. Mas é bem intuitivo esse resultado. Quando uma função é derivável num ponto de acumulação bilateral, se eu tomar a derivada pela direita, bate com a derivada no ponto. Se eu tomar a derivada pela esquerda, bate também com a derivada no ponto e, portanto, as duas são iguais. Então, daqui para lá, bem intuitivo. Daqui para cá também. Né? Se eu fiz as duas derivadas no ponto e deram iguais, então o que acontece? A derivada no sentido ordinário, ela vai... porque essa aqui é só um limite pela direita, essa aqui é só um limite pela esquerda, mas os dois limites pela direita e pela esquerda deram iguais.
Então, é bem intuitivo pensar que o limite, no sentido ordinário, sem ser nem mais nem menos, só o limite, vai dar igual a esses dois, que já estão dando iguais, pela direita e pela esquerda. E esse limite aqui, existindo e dando igual a esses, ele se tornou automaticamente a derivada de f em A, e, portanto, f é derivável em A. Tá? Então, esse aqui é um resultado bem legal. Por exemplo, uma utilidade disso aqui, prática, objetiva. Se você pegar uma função no ponto A, num ponto de acumulação bilateral, e você já calcular uma derivada pela direita, outra pela esquerda, e ver que foram diferentes, esquece, a função já não é derivável em A. Porque aqui deveria dar igual para ser derivável, e já deu diferente. Então, derivadas laterais diferentes, isso aqui já significa que isso aqui já significa que não é derivável, tá certo? Bom, então ele colocou aqui, isso aqui é interessante. Aí ele comenta aqui um negócio também interessante, que é o seguinte, aquele teorema 1 que a gente viu na aula passada, ele vale também para derivadas laterais. Aí você pode, e o corolário também, né? O corolário é aquele que diz que a função, quando é derivável no ponto A, ela é contínua. Então, olha só, vamos adaptar o corolário, por exemplo. Passar o corolário para a derivada lateral pela direita. Se a função tem uma derivada, às vezes a função não tem a derivada f' de A, mas ela tem uma derivada pela direita em A. Então ela é contínua à direita, no ponto A. Né? Isto é, o f de A bate com o limite para h tendendo a zero pela direita, f de A mais h. Então dá para você adaptar. Em particular, se A é ponto de acumulação bilateral e existem ambas as derivadas laterais, então f é contínua no ponto A. Certo? Interessante isso aqui. F é contínua no ponto A. Não necessariamente vai ser derivável, mas só pelo fato de existir as duas derivadas laterais, pelo fato de existir a da direita, f é contínua pela direita. Pelo fato de existir a da esquerda, f é contínua pela esquerda. Então, o que você vai concluir? Que o f de A é o limite para h tendendo a zero pela direita de f de A mais h. Eu vou chegando pertinho do A pela direita, bate com f de A. Mas se eu for chegando pertinho do A pela esquerda, bate com f de A também. Então a função é contínua. Eu estou chegando no mesmo ponto, indo pela direita e pela esquerda. E como que eu chego que ela é contínua? Apenas porque eu sei que, hipoteticamente, vamos dizer, eu sei que existe a derivada lateral pela direita e pela esquerda, tá? Agora, para a função, além de ser contínua, ela ser derivável no ponto A, aí é mais do que apenas existirem as derivadas laterais. Aí elas têm, como ele tinha dito antes, elas têm que existir e têm que ser iguais, tá certo? É necessário que elas sejam iguais, uma igual à outra. Aí a função, além de contínua no ponto A, a função é derivável no ponto A. Interessante essa relação toda aqui. Bom, esse exemplo aqui é um exemplo todo que já foi discutido em outras aulas, muito simples, função constante derivada da zero. Aí, pela definição, fácil de fazer, eu já fiz isso na lousa com vocês em aulas passadas. A derivada do ax mais b, se a gente aplicar a definição, vai dar a derivada igual a a. E essa aqui mais complicadinha de fazer, que envolve o binômio de Newton, eu também já tinha feito num vídeo passado, gravei, coloquei a lousa lá para vocês, é a derivada do polinômio x elevado a n, que dá n vezes x elevado a n menos 1. O exemplo interessante da gente discutir agora é esse exemplo 2 aqui. Esse exemplo 2 é interessante, eu vou gravar ele num vídeo separado, junto com os outros exemplos, vou gravar um vídeo assim, exemplos interessantes, gravar separado desse aqui. Vamos interromper essa gravação aqui, porque esse eu quero discutir legal com vocês. E depois de fazer a discussão